Amados, nós vivemos um tempo, vivemos dias em que existe aquela expectativa do amanhã. Nós sempre vivemos com um certo anseio pelo futuro. Nós sempre vivemos com um certo anseio pelo futuro, mas esses tempos agora, esses dias agora, têm tido essa demanda de uma forma muito maior. A expectativa do futuro agora é muito mais incerta. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tantas coisas que as pessoas ficam especulando e a mídia lança uma ideia e de repente uma outra ideia. E nós vivemos numa expectativa muito grande. Nós não sabemos o que vai ser da igreja no sentido de, será que os cultos, por exemplo, vão permanecer, vão continuar ou não, vai fechar de novo? Nós vivemos nesse momento, a cada semana uma nova notícia. Diante disso, amados, é importante que eu e você se lembre de um aspecto da vida cristã por demais de importante. Qual que é o aspecto? Eu e você, amados, hoje, aqui sentados como igreja que nós somos, ou em qualquer lugar onde nós estivermos, eu e você somos sacerdotes diante de Deus. Por que que isso é importante nos dias de hoje? Nós vamos chegar devagar naquilo que a gente quer hoje falar, certamente da parte de Deus para a nossa vida. Nós somos sacerdotes. O que é um sacerdote? Sacerdote, de uma forma bem grotesca, né, bem resumida, é aquele que tem o acesso a Deus. O povo não pode acessar, mas o sacerdote acessa. O povo não poderia, por exemplo, adentrar no Santo dos Santos. Lembra do tabernáculo, depois do templo, o véu, entende? Uma vez no ano somente o sumo sacerdote poderia adentrar além do véu para poder mexer e fazer o sacrifício que era necessário, mas uma vez. Veja, o sacerdote, então, ele tem esse caráter, configura-se nele aquele que tem acesso a Deus. Mas nós sabemos, amados, já por diversas ministrações, por outras ocasiões, que eu e você hoje somos sacerdotes, todos nós somos. Depois do que Cristo fez, todos nós temos acesso, todos nós somos sacerdotes, nós não precisamos mais de um mediador, a não ser o próprio Cristo, além dele, mais nada, nenhum mediador, veja, nenhum pastor, veja, nenhuma igreja, veja, nenhuma placa, nenhum logo, nada disso nos liga a Deus, nós já estamos ligados a Ele. Percebe? A ideia hoje é dizer o seguinte: não importa o que aconteça no amanhã, nós estamos na presença de Deus e nada pode tirar isso de nós, porque quem nos ligou a Ele foi Cristo, em um sacrifício único e suficiente. Essa é uma realidade que nós temos. Então, se nós estivermos reunidos como corpo, como hoje dentro da igreja, é excelente, é maravilhoso. E se não estivermos da mesma forma, nós estamos desfrutando da presença de Deus. Amados, entenda algo: nada vai mudar se nós exercermos a nossa fé da forma correta e assumirmos o papel que eu e você temos. Somos sacerdotes hoje. Vamos lá, há um texto, amados, que você deve se lembrar, Êxodo capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 6, nós vamos tentar rapidamente, como eu tenho dito, os nossos cultos agora são muito dinâmicos, né? Então, se eu marcar bobeira aqui, o negócio fica sem fim, sem meio, então nós temos que correr. Êxodo capítulo 19, do verso 3 ao verso 6, vai dizer o seguinte, ó: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como eu vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal. Repita comigo assim, ó: reino sacerdotal. Ok. E um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui, amados, foi lá no início, quando o povo foi liberto, enfim, da escravidão no Egito.
Foi lá no princípio de tudo, as primeiras orientações de Deus através de Moisés para o povo. E aqui Deus diz o seguinte: eu quero um reino sacerdotal. Deus nunca idealizou uma tribo de onde viria os sacerdotes que adentrariam a sua presença. Ele queria que todo o povo fosse sacerdote. Era essa a ideia de Deus. Um reino de sacerdotes é diferente de um reino com sacerdotes. Deus queria que todo o povo acessasse. Mas nós vamos perceber aqui, amados, ao longo do texto, que o povo ele acabou que não quis isso. Veja, a ideia de Deus não era que uns tivessem mais acesso a Ele e outros menos acesso. Isso ficou configurado pela própria desobediência do povo. Eu vou lendo alguns versos aqui para ganhar tempo. Se você quiser, você vai tomando nota aí para você conferir depois. Êxodo 19, verso 10 e 11 diz assim, ó: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos ao terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, e de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus queria, amados, que todo o povo contemplasse a sua presença. Lembra dos relâmpagos, dos trovões, de quando Deus falou com Moisés no topo do monte Sinai? Era para que todo o povo tivesse vendo aquilo. Esse era o desejo de Deus: consagra o povo, e ao terceiro dia traga o povo, que eles fiquem ao pé do monte, e eu vou tratar com eles, eu vou resolver tudo com eles. Essa era a ideia inicial de Deus. Amados, aquele povo, quando eles clamaram por um rei, e entrou o rei Saul, quando eles clamaram por um rei, Deus não se agradou daquilo, porque Deus era para ser o rei deles, Deus era para ser o condutor deles. Não era para que tivesse um intermediário, alguém no meio do caminho, alguém fazendo isso. Não, Deus ia tratar diretamente com o povo. Não era para Moisés fazer isso, porque o objetivo e o desejo de Deus era que ele tratasse diretamente com o povo e cuidasse do povo, que ele fosse o rei. Amados, em razão da desobediência é que se configurou as coisas de um modo diferente, mas isso também não está dentro mais da nossa realidade. Veja, o que seria então um sacerdote? Só para poder dar mais informações aqui a respeito, seria alguém então que tinha acesso à presença de Deus, alguém que tratava diretamente com Deus, alguém que vivia, perceba essa identificação, alguém que vivia a forma mais intensa da presença de Deus, porque ele entrava no Santo dos Santos, e ali, amados, é onde habitava a própria presença de Deus. Um sacerdote tinha acesso a isso. O desejo de Deus é que eu e você estejamos exatamente nesse contexto. E eu devo lembrar, amados, hoje que Cristo fez isso por nós. Eu sei que você se recorda, quando Ele morreu na cruz, o véu do templo, um véu pesado, grosso, enorme, difícil de se rasgar, ele se rasga de alto a baixo. Acabou essa separação, nós voltamos para o plano inicial de Deus, e nós temos acesso total e livre à presença de Deus. Veja, amados, entenda uma coisa: eu hoje estou aqui à frente, e eu estou num lugar mais alto. Por que eu estou num lugar mais alto? Por um único motivo: para que o último que está lá atrás possa me ver e ouvir. Entenda uma coisa: honrar líderes é bom e justo, mas achar que neles tem mais de Deus do que em você é errado. Amados, nós estamos todos numa mesma condição, ministrando adoração a Deus, eu daqui falando e você daqui ouvindo, mas não importa, todos estamos ministrando louvor e adoração na presença de Deus. Não tem alguém que tem mais acesso e outro que tem menos acesso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não dependemos de um pastor, nem de um contexto de igreja, nem de uma placa de igreja, para entender que Deus está na nossa vida. Você é um sacerdote na presença de Deus. O véu foi rasgado, você está hoje no Santo dos Santos. Essa ideia tem que estar firmada em nós. Se isso estiver firmado em nossa mente, não importa o que aconteça no dia de amanhã, não importa, Deus está comigo. E eu tenho essa certeza. Amados, estar no culto é bom e necessário, entenda o que eu estou dizendo, mas não dependa do culto de domingo para viver a sua vida com Deus. Não faça isso, porque se você depender disso, no dia em que a igreja fechar, você vai morrer. Você vai morrer, a sua fé vai morrer. Percebe, amados?
Então a ideia hoje é lembrar de um único aspecto da nossa realidade: somos sacerdotes. Cristo fez isso por nós. Amém, amados? A nossa autoridade, veja uma coisa, ela não está em um diploma de teologia. Não está, não está. Não está nos anos que você tem de igreja, não está nisso. Onde está a nossa autoridade? Está no sangue de Cristo. E o mesmo sangue que remiu a minha vida, remiu a sua também. Entende? O mesmo sangue está sobre todos nós, que nos deu autoridade. Você, amados, caminha na presença de Deus. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Antigamente, um sacerdote, ele não era escolhido. Era somente aquele que vinha da linhagem de Arão. Pronto, não tinha essa, tribo de Levi. Não tinha opção. Eu quero ser um sacerdote. Não, você não pode ser. É restrito. É restrito. Você tinha que nascer na linhagem. Entende? Por que isso se configurou? Porque o povo rejeitou isso. Nós vamos ler o verso que fala a esse respeito ainda. Veja, vamos ler agora, aliás. Por que eles não quiseram ser sacerdotes? Entenda, Êxodo capítulo 20, o verso 18 e 19, vai dizer assim, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, não fale Deus conosco, para que não morramos. Percebe o que o povo fez aqui, amados? Eles rejeitaram a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eles viram a magnitude do poder e eles sentiram medo e disseram: Moisés, vai lá você e traz o recado para nós. Por que eles fizeram isso? Em um ponto eles tinham razão, quando eles falam assim, para que não morramos. Entenda uma coisa, amados, você quer ser um sacerdote, você quer caminhar na presença de Deus, entenda algo, alguma coisa precisa morrer para que você consiga fazer isso. O que? O pecado. Por que às vezes, amados, nós gostamos de ser dependentes do culto? Por que às vezes, por mais que a gente escute conselhos dizendo, nós precisamos de uma vida devocional, nós precisamos diariamente buscar a presença de Deus, e nós não fazemos isso, nós nos contentamos com o culto. Por que nós fazemos isso? Talvez, amados, porque existe algum contexto em nós, alguma realidade nossa, que nós não queremos que morra, que nós não deixamos para trás. Não dá para ser sacerdote com a vida amarrada a algum aspecto de pecado. Não dá para chegar ao céu, não dá para adentrar a presença de Deus sustentando algum contexto errado. Ou você se livra disso, ou você não vai adentrar na presença de Deus. Qual era o mal do povo ali, amados? Aquele povo era um coração de dura cerviz, era um povo difícil. Eles sentiram medo porque eles sabiam que se eles adentrassem, eles poderiam morrer mesmo, porque Deus não iria suportar o pecado. Então a gente precisa entender o seguinte: talvez se nós não estamos na condição de sacerdote, ou não estamos buscando por isso, é porque talvez exista alguma coisa em nós que nós ainda não deixamos morrer, não permitimos que morresse. Pastor, o senhor está falando que eu tenho um pecado escondido? Eu não estou dizendo nada, irmãos, mas arde no meu coração o desejo de dizer isso. Sabe por quê, amados? No céu vai entrar pessoas que ministravam adoração a Deus. No céu não adentra uma adoração falsa. No céu não adentra quem não era um sacerdote que ministrava louvor ao Senhor. Nós não temos tempo a perder. Sabe o que esse tempo está anunciando para nós? Que Jesus pode aparecer a qualquer momento, amados. Nós não temos mais tempo de ficar lá e cá e decidindo o que fazer da nossa fé. Vamos vivê-la, vamos entregar a nossa vida, renunciar o pecado e entrar no Santo dos Santos, onde mora e onde habita a presença de Deus. É isso que Deus tem para nós. Não é tempo, amados, de nós perdermos mais tempo. Não há tempo para perder tempo. Mas já se cumpriu tudo. Talvez você vai ouvir alguém dizer que ainda falta alguma coisa. Eu vou lhe dizer algo, amados. Na minha visão não falta nada. Jesus pode voltar agora. Já está feito. Já está cumprido. Esse pode ser o momento. Quem sabe se daqui a meia hora, 10 minutos. Já pararam para pensar nisso? Que o nosso Senhor está por vir?
Amados, para onde iremos se Ele aparecer daqui 10 minutos? Para onde nós iremos? Nós vamos vê-lo. Independente do arrebatamento, se sim ou se não, há muita divergência nessas visões, não importa isso. Fato é que existe uma glória, existe uma promessa, e nós vamos estar com Ele. E Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos buscar. Amados, nós precisamos deixar tudo aquilo que pode um dia nos afastar. Entende? Nós temos que deixar. Perceba algo que o povo fez. Moisés, vai lá. Vai lá e pega o recado de Deus e traz para nós. Moisés, não falemos nós com Deus, fale você com Deus e você fale conosco. Foi isso que eles fizeram. Que povo difícil a gente olha. Esse povo rejeitou a graça, a glória, a presença de Deus, rejeitou tudo. Amados, entenda uma coisa, eu e você fazemos isso às vezes. Eu e você fazemos isso às vezes. Se você depende, foca, por exemplo, no culto do domingo, a gente sempre fala o culto do domingo porque é um culto mais cheio, onde a igreja vem. Se você está dependente disso, esperançoso nisso, você tem um Moisés na sua vida. E você está esperando que ele faça algo por você. Talvez você viva na expectativa de que o seu pastor ore, consagre, jejue e prepare uma boa palavra para o sermão de domingo, porque você precisa disso. Talvez você tenha essa dependência. E se o sermão não for bom, você vai cobrar ainda, você vai achar ruim, porque você vai entender que o sermão não foi bom. Então, pastor, vai lá e morre lá, que eu preciso ser alimentado no domingo. Percebe? Eu preciso estar no culto para eu poder receber esse alimento. Mas de uma certa forma, eu e você fazemos isso. Se o pastor morrer na fé, todo mundo morre também. Percebe que não pode ser desta forma, que não é para ser assim, que eu e você não podemos ser dependentes disso, nós não podemos ser dependentes da pregação do pastor, não podemos ser dependentes da unção do louvor, como foi feito aqui agora. Um louvor lindo, bonito, eles vieram, se prepararam durante a semana, ensaiaram esses cânticos para sair perfeito como saiu. Se era essa a sua expectativa, você ver aqui a ministração do louvor que você gosta, você acha lindo, para você poder sentir um pouco da presença de Deus, então você tem um Moisés na sua vida, você também rejeitou a graça. Entenda uma coisa, não há culto de domingo, nem pastor, nem ministério de louvor que substitua aquilo que acontece com você na semana, quando você sozinho prostra o seu joelho na presença de Deus. Nada substitui o que acontece no seu íntimo, na sua experiência com Deus. Nada. Nada. Você é um sacerdote. Então, se amanhã o mundo virar de ponta cabeça, não importa. Nós vamos prosseguir. Amém? Amados, nós vivemos em um tempo em que amanhã de fato a igreja pode não existir. Sabia disso? Sabia disso? Sabia que nesse momento tem projetos na Câmara para fechar as igrejas? Aproveitando a deixa do que está acontecendo, sabia que tem projetos lá para ser votado? Tem, amados. Tem. Entende como que a gente precisa estar atento, lutar contra isso, é claro, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Nós não podemos depender desses contextos, amados. Nós vivemos um tempo em que a igreja é ameaçada, não só por isso, mas ameaçada por uma pandemia. Amanhã pode estar fechado. Percebe que esse contexto, essa realidade, ela pode não ser a realidade de amanhã. A igreja está ameaçada. Nós precisamos, amados, assumir o nosso papel como sacerdote. Entenda uma coisa: quem nos colocou nessa condição foi Cristo, através da sua morte na cruz. Talvez hoje os nossos líderes decidam por fechar a igreja, que feche. Entendam o que eu estou dizendo. Nós lutaremos contra isso, mas se não tiver jeito, fecha. Talvez, amados, esses contextos aconteçam, mas entenda uma coisa, grave uma coisa no seu coração: aquilo que Cristo fez, a porta que Cristo abriu, ela não pode ser fechada por nenhuma liderança. Entenda, amados, que aquilo que Cristo fez
Não pode ser fechado. A obra de Cristo na cruz não pode se calar, amados. Não tem líder no mundo que cale a obra de Cristo. Não há líder no mundo que possa calar a igreja. Não há liderança no mundo que possa nos impedir de chegar na presença dEle. O que Ele fez, amados, é infalível, é invencível. Por mais que eles relutem, por mais que o diabo esperneie, a salvação está dada, o acesso está dado, e nós caminhamos rumo à glória de Deus. Com ou sem igreja, com ou sem os nossos encontros, nós caminhamos rumo à glória de Deus. Entendo o que eu estou dizendo, amados. A igreja é necessária, é importante, congregar é importante, mas não dependa disso. Você tem algo maior em você, para ser a sua base de fé. Se chama Cristo, habita no seu coração, ninguém pode tirar Ele daí. Entende? Então nós ficamos assim na incerteza do que virá. Não tem incerteza não, amados. Sabe de uma coisa? Lembra o que nós lemos aqui no verso? O que Deus falou para aquele povo? Falou para Moisés dizer ao povo: prepara o povo e coloca eles ao pé do monte. Mas veja uma coisa que foi dito ali, ó. Êxodo 19:12, eu vou ler o verso. Marcarás limites ao povo em redor. Deus colocou limites, dizendo: guardai-vos, não subais o monte, e nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. O povo, amados, pensa uma coisa: esse aqui é o monte, o povo poderia ficar em redor. Moisés subiria, o povo não subiria, mas o povo veria a glória de Deus lá de baixo. Seria ministrado a glória de Deus sobre a vida deles. Eles não poderiam subir, era para eles ficarem ao redor do monte. Não tinha acesso. E por que não? Porque se eles subissem, eles morreriam. Porque o pecado diante de Deus não sobrevive. Eles morreriam. Não poderiam subir o monte. Veja algo. Alguém um dia subiu o monte por nós. Alguém um dia com um madeiro nas costas pagou um preço que era nosso e assumiu uma morte que era nossa. Ele subiu o monte e lá no topo daquela montanha ele foi morto, para que eu e você agora pudéssemos subir esse monte e desfrutar da presença do Pai. Alguém pagou o preço, Cristo fez isso por nós. Ele subiu o monte e foi morto pelo pecado que se concentrou nele, naquele topo do monte. Entende? Para que eu e você agora tivéssemos acesso. Você pode subir o monte onde habita a presença gloriosa de Deus, onde estão os relâmpagos e os trovões e o monte fumegando. É lá que é o seu lugar, envolto à glória dele. Você tem acesso a essa glória. Você não precisa mais de alguém que intermedie isso, entende? Cristo é o único mediador. Ele já fez isso. Se ele é o único mediador entre nós e Deus, por que nós dependemos de circunstâncias? Por que circunstâncias ditam o nosso ânimo? Por que ameaças de governo, realidades econômicas nos roubam a paz? Se o nosso mediador é Cristo e Ele é invencível. Percebe, amados? Por que nós precisamos ter alguém cheio de graça, cheio de unção, que tem conhecimento, que tem curso teológico, para que nós consigamos sentir a presença de Deus? Você não precisa disso, você não precisa disso, essa não pode ser a sua base. Amados, entenda, nós como pastores estamos aqui para te auxiliar nisso, mas você não depende de mim, você não depende de mim para nada. Você tem a glória de Deus dentro de você, você tem acesso, você é um sacerdote na presença de Deus, e nada pode roubar isso de nós. Não importa o que o futuro nos ofereça, nada pode roubar isso de nós. Se Ele morreu por nós, amados, por que nós estamos então esperando por pessoas, fatos, circunstâncias para acessar a presença de Deus?
tanta expectativa de um culto se você tem o dono do culto todos os dias na sua vida? Por que esperar por uma glória manifesta aqui, nesse lugar, nesse contexto, se essa glória caminha com você diariamente, de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo essa glória te acompanha? Percebe? Você é um sacerdote, sacerdote caminha na presença de Deus, tem acesso à presença de Deus. É isso que nós somos. Amém?